Você já teve aquele momento em que sabia no exato instante que estava fazendo algo errado e mesmo assim fez? Falou aquela frase maldosa sabendo que ia machucar outra pessoa, comeu aquilo que tinha decidido não comer, olhando para a comida enquanto colocava na boca e se perguntando por que estava fazendo aquilo. Perdeu a paciência com alguém que você ama e no segundo seguinte já sabia que tinha exagerado. A gente costuma explicar isso de um jeito simples. Ah, eu não estava no controle. Mas isso não responde à pergunta de verdade, que é: por que especificamente você não estava no controle naquele momento? Eu passei os últimos anos tentando entender minha própria falta de disciplina, e cheguei numa explicação que muda completamente como eu enxergo meus próprios deslizes, e os de quem está ao meu redor. Não é sobre força de vontade, é sobre um sistema com capacidade limitada, que tem um mecanismo específico de falha. E hoje eu quero te mostrar esse mecanismo através de uma imagem que vai ficar na sua cabeça depois desse vídeo, eu tenho certeza. Eu sou o Thiago e esse é o canal Dedicadamente, onde compartilho o que testei em mim mesmo e o que aprendi na busca por disciplina, construção de hábitos, para corrigir meus próprios erros e ajudar você a não cometer os mesmos. Se isso é útil, se inscreve no canal e ativa as notificações e fica até o final, porque o que eu vou mostrar vai mudar completamente a maneira como você entende os seus pensamentos. Imagina um cão pastor cuidando de um rebanho de ovelhas. O trabalho dele não é ficar parado olhando, é constante. Uma ovelha se afasta, ele corre atrás, traz de volta. Outra se afasta, ele corre de novo. O dia inteiro é isso. Esse cão pastor é a sua atenção. Sua mente o tempo todo tem ovelhas tentando fugir do rebanho. Um pensamento ansioso, um impulso de comer besteira, uma vontade de responder grosso para alguém, uma distração do celular, uma lembrança desconfortável. E o trabalho da atenção é esse: perceber que a ovelha está se afastando e trazê-la de volta para o lugar. Ou seja, te trazer de volta para o que importa, para o que você decidiu fazer, para o comportamento que você escolheu ter. Isso não é força de vontade, é trabalho de vigilância e resposta, feito o tempo inteiro, geralmente sem você nem perceber que ele existe. E como todo cão pastor, ele tem um limite, não porque cansa igual um músculo. Isso, inclusive, é uma explicação que não se sustenta tão bem quando você olha os estudos mais recentes. O limite desse cão pastor é estrutural, ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não consegue correr infinitamente rápido. Existem duas situações bem diferentes em que esse cão pastor perde o controle do rebanho. E vale entender as duas separadamente, porque elas explicam coisas diferentes da sua vida. A primeira, muitas ovelhas fugindo ao mesmo tempo. Isso é o que acontece quando você tenta lidar com várias coisas simultâneas. Trabalho, uma notificação, uma preocupação financeira, uma discussão que ficou martelando na cabeça e tudo isso ao mesmo tempo. O cão só consegue correr atrás de uma ovelha por vez. Quando são muitas se afastando ao mesmo tempo, ele simplesmente não dá conta. Não porque ele é fraco, mas porque essa é a arquitetura do sistema. Isso é bem documentado na ciência. A mente consegue monitorar ativamente poucas coisas ao mesmo tempo. É por isso que multitarefa quase sempre significa fazer várias coisas mal, não várias coisas bem. O cão pastor pode também falhar quando uma ovelha se afastou demais. Às vezes não é o volume, é a intensidade. Uma preocupação muito forte, uma tarefa que exige concentração profunda e prolongada, uma emoção muito intensa que você está tentando segurar. O cão vai atrás dela, mas ela foi longe, e ele vai levar muito tempo para trazer de volta. Enquanto ele está gastando toda a energia numa ovelha só, o resto do rebanho fica sem vigilância nenhuma. Isso é conhecido pela ciência. Sustentar atenção e controle numa única coisa complexa por muito tempo tem um custo real, mensurável, e o desempenho cai quanto mais isso precisa durar. Duas causas diferentes, mesmo resultado. O cão pastor perde o controle do rebanho. Mas agora, o que acontece quando o cão pastor está sobrecarregado e por que isso dói mais do que parece? Aqui tem um detalhe que eu acho que é mais importante do que tudo isso, e mudou completamente como eu enxergo os meus próprios erros. Quando o cão pastor está sobrecarregado, ele não fica cego, ele continua vendo as ovelhas fugindo. Ele sabe que elas estão se afastando, ele só não consegue chegar a tempo. Traduzindo para o que acontece com você, quando seu controle está sobrecarregado, você não perde a consciência do que está fazendo de errado. Você continua, mesmo sabendo que está fazendo errado. Você sente a irritação crescendo e sabe que devia respirar antes de falar. E fala mesmo assim. Você olha para a comida e sabe que não devia comer aquilo. E come assim mesmo. Você sabe em tempo real que aquele comentário vai machucar outra pessoa. E ainda assim, ele sai da sua boca.
Isso é diferente de não perceber. É perceber e não conseguir agir a tempo. E eu acho que é exatamente por isso que a culpa que vem depois de uma ação dessa é tão pesada. Porque você sabia que estava fazendo algo que não deveria. E, muitas vezes, nem queria fazer. Não dá para se esconder atrás do eu não vi isso chegando. Mas entender o mecanismo muda o peso dessa culpa. Não é falta de caráter, é um sistema de capacidade limitada operando além da capacidade dele naquele momento específico. E por que controlar a emoção também é trabalho? Agora um ponto que conecta tudo isso com o dia a dia de qualquer pessoa. Segurar uma emoção, manter a compostura numa discussão, engolir uma resposta ácida, aguentar uma notícia ruim sem descarrilhar o resto do seu dia, não é neutro. Isso também é trabalho para o mesmo sistema, o mesmo cão pastor. A região do cérebro que regula a emoção é praticamente a mesma que cuida de foco, decisão e autocontrole. Então quando você passa o dia segurando uma raiva, disfarçando uma frustração, absorvendo uma notícia ruim, o cão pastor está ocupado ali. E é por isso que depois de um dia emocionalmente pesado, você se sente mais impulsivo, mais pavio curto, mais propenso a explodir por qualquer pequena coisa. Não é coincidência, é o mesmo cão, cansado da mesma corrida, tomando conta de um rebanho maior. É por isso que uma notícia ruim de manhã pode literalmente prejudicar sua produtividade o dia inteiro. Não porque você ficou triste de um jeito vago, mas porque parte da sua capacidade de controle ficou ocupada processando aquilo e sobrou menos cães pastores para ajudar em todo o resto. Eu não construí essa metáfora do nada, eu construí porque foi assim que eu entendi minha própria história com disciplina, organização, foco, que sempre foram e ainda são um desafio para mim. Durante muito tempo eu me culpei achando que era falta de caráter, falta de força de vontade, alguma falha pessoal minha que outras pessoas simplesmente não tinham. Foi só quando eu comecei a entender esse mecanismo, que o controle é um recurso limitado, não infinito, e que ele falha de formas específicas e previsíveis, que eu consegui parar de me tratar como alguém preguiçoso, simplesmente, e começar a me tratar como alguém que precisa proteger melhor os meus cães pastores. Isso muda a pergunta. Em vez de perguntar por que eu sou fraco, a pergunta vira: quantas ovelhas eu estou pedindo para os meus pastores cuidarem ao mesmo tempo hoje? Tem alguma se afastando demais que eu preciso resolver logo, antes que consuma o resto do meu dia? Se tem uma coisa para levar desse vídeo é essa: proteger sua atenção. Seu cão pastor não é luxo, é a manutenção básica de quem quer ter controle sobre a própria vida. Isso significa reduzir o número de ovelhas soltas ao mesmo tempo, menos coisas disputando seu foco simultaneamente, e resolver rápido as que se afastam demais. Não deixar uma preocupação, uma emoção, um conflito ficar aberto e consumindo energia o dia inteiro. Você não vai eliminar os momentos que o cão pastor falha. Isso é impossível, é estrutural. Mas você pode parar de tratar essas falhas como prova de fraqueza de caráter e começar a tratá-las como sinal de que o sistema estava sobrecarregado e que da próxima vez você pode organizar melhor o que pede a ele. Antes de sair desse vídeo, eu quero te deixar uma tarefa simples. Hoje, em algum momento do dia, para e se pergunta: quantas ovelhas eu estou pedindo para o meu cão pastor cuidar agora? Só isso já muda alguma coisa, porque você para de reagir no automático e começa a enxergar o sistema funcionando. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor os seus próprios deslizes, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta qual é a ovelha que mais foge do seu rebanho. Ansiedade, comida, paciência, o celular. Eu estou muito curioso para saber, porque no fim das contas ninguém escala essa montanha sozinho. E se essa ideia faz sentido para você, ela provavelmente vai fazer sentido para alguém que você conhece. Manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a corda que você joga para alguém é só isso, um vídeo compartilhado no momento certo. Obrigado por chegar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.